Cadê? Ah, achei. Esse sou eu, feliz da vida, minutos antes de ter a minha primeira tão sonhada aula de piano na faculdade. E essa mesma pessoa, feliz da vida, minutos depois quis largar tudo. O que aconteceu nessa aula e o conceito que eu aprendi que demorou 10 anos para eu colocar em prática é o que eu te conto hoje. 7 de julho de 2002 foi o dia que eu recebi a notícia que eu passei no vestibular e fui aprovado na Faculdade Federal de Música. Isso representou um marco gigante na minha vida porque eu realmente me dediquei para fazer isso acontecer, porque eu queria passar numa faculdade específica onde uma professora muito conceituada no meio dava aula de piano. Então fui para lá para estudar com ela. Atenção, por motivos de preservar a imagem, não vou falar o nome da faculdade e nem da professora. Foi então que chegou o dia da minha primeira tão sonhada aula de piano e também a primeira grande decepção. Vamos entrar em greve sem tempo pré-determinado para voltar. Não tinha o que fazer, a única coisa que deu ali naquele momento foi receber o cronograma, as músicas que eu tinha que estudar e deixar aquilo tudo preparado, tudo tocando certinho quando as aulas retornassem. E foi o que eu fiz, e quase 6 meses depois, eu não falei errado, isso mesmo, quase 6 meses depois, as aulas voltaram e eu tava ali preparado finalmente para minha primeira aula de piano. Cheguei na sala, rolou aquela apresentação formal, oi, eu sou fulano de tal, muito prazer, aquela coisa toda, sentei no piano, me preparei ali, me posicionei, aí eu toquei isso daqui. Ela olhou pra mim e falou, para, que tá errado. É isso mesmo que você ouviu, uma nota. Ela pediu pra eu repetir, eu fui lá e repeti. Para, que tá errado. Esses ciclos se repetiram ali por mais algumas vezes e ela, para, que tá errado, para, que tá errado, até que chegou o momento que ela pediu pra eu fechar a tampa do piano e tocar na madeira. Eu até achei que fosse algum tipo de brincadeira, mas ela tava lá, séria, e falou, vai. Fechei a tampa do piano, aqui eu não tenho tampa, mas imagina que eu tô tocando aqui, fiz um movimento na madeira, ela olhou pra mim e falou, para, que tá errado. A minha reação foi uma só. Eu fiquei muito, mas muito puto. Que deselegante. Né? Ela até tentou me explicar que o meu corpo isso, meu corpo aquilo, a respiração, mas eu não queria saber, eu queria tocar, eu queria que ela me ouvisse tocar, eu queria que ela fizesse o julgamento baseado no que eu tô tocando, e não simplesmente como eu tava me movimentando ali. Moral da história, eu fui pra casa aquele dia, pra República, que eu tinha acabado de me mudar, xingando todas as gerações dessa professora. E nesse caminho até chegar à República, era mais ou menos uns 15 minutos andando, eu tinha decidido ali, logo na primeira aula, largar a faculdade. Que aquilo não servia pra nada, que aquilo não era pra mim, que aquilo era pura enganação, que se eu quisesse aprender mesmo alguma coisa, o melhor era sentar a bunda na cadeira em casa e sair tocando, fazer aula e mais um monte de coisa. Mais tarde, nesse dia, eu falei com um amigo, contei minha experiência, ele também era aluno, estava quase se formando, e ele me falou um negócio que me deixou pensativo, me fez pensar, se for pra você fazer tudo igual, por que você tá aqui? Você não quer fazer as coisas diferentes? E isso caiu uma espécie de chave ali na hora, de, bom, vou dar mais uma chance e vamos tentar então fazer essas benditas dessas coisas diferentes. Eu continuei com as aulas e eu e a professora meio que a gente fez um acordo secreto, que nem eu sabia e nem ela. Ela continuava falando as coisas nas entrelinhas e eu fiz o papel de fingir que tava entendendo. E tudo que eu queria para aquele momento, para ser honesto, era fazer o que ela tava me pedindo, ou pelo menos tentar, tirar nota e passar. Era só isso que eu queria. Até que uma vez, ela tava no mau dia, eu também tava no mau dia, e a gente acabou discutindo. Elogios educadamente trocados pra lá e trocados pra cá, foi então que ela falou, ela quase que deu um berro na sala de aula, falou, o que você quer de mim? E foi aí que eu respondi, eu quero que você fale alguma coisa concreta. E foi aí que ela falou um negócio que mudou tudo. O som, ele parte de você e não do instrumento. Apertar a nota você já sabe, eu tô te ensinando aqui algo além. De repente deu aquele momento de, opa, vou respirar, a ficha caiu. Foi uma das primeiras vezes que ela falou assim abertamente o que ela queria, mas quando essa ficha caiu, realmente as coisas mudaram. Eu pelo menos passei a entender o que eu estava fazendo de errado. Só que aí também surgiu um segundo problema. Eu tinha entendido, mas não queria dizer que eu já conseguia fazer, que eu conseguia passar aquilo para o instrumento. Foi até que então, muitos anos depois, eu estava dando aula para um aluno e eu me vi corrigindo exatamente as coisas que a minha professora corrigiu em mim. Automaticamente ali, sem perceber, de um jeito muito natural. E foi aí que a ficha finalmente caiu.
quase 10 anos depois, como aquele movimento, como aquela expressão, como aquilo que eu estava tentando fazer refletia diretamente no meu som. E foram 3 conceitos que ela tentou durante todo o tempo me explicar, que são conceitos que eu levei para a vida e conceitos que fizeram muita diferença para mim e também na vida dos meus alunos, que é o que eu vou te contar agora. Conceito número 1: o som parte de você e não do instrumento. O ato de você visualizar o que você vai tocar, imaginar o que você vai tocar, mesmo antes de tocar, faz toda a diferença. É um conceito muito simples, você pré-visualizar as coisas, mas muito, muito, muito poderoso. Outros jogadores pensam nisso, né? Jogadores pensam na jogada antes de fazer, então isso faz muita diferença. Vamos dar um exemplo aqui. O celular está em cima do piano. Eu quero pegar esse celular. Você não pensa isso, mas automaticamente o seu corpo já calculou a força que você precisa para fazer esse movimento. Já deve ter acontecido com você, você vê um negócio lá, você imaginar que ele é muito pesado, você pega com muita força e do nada a sua mão vai muito para cima. Aqui no nosso caso, na prática, tem N aplicações, mas uma muito útil, por exemplo, é você visualizar quais as notas você quer tocar, de uma escala, de um acorde, mesmo antes de tocar. Um exemplo bem simples, estou tocando aqui um Dó maior, super simples, e quero ir, por exemplo, para um Sol maior, você visualiza a sua mão no lugar do Sol, por exemplo aqui, só que mesmo antes de tocar, você já vai com a mão antes para lá, dá um tempinho, e depois você toca. Essa técnica tem vários nomes, técnica da sombra, técnica do reflexo, já ouvi vários nomes, mas a grande verdade é que você está fazendo um exercício de visualização mesmo antes de tocar. Você pode só visualizar e já mover a sua mão direto, ou você pode simplesmente parar um tempinho e depois tocar a nota. Isso daqui muda muito para a sua agilidade, para você tocar mais bonito. O segundo conceito é: cada nota é um filme. A música, ela é como se fosse um filme, só que muito menor, às vezes 3, 4 minutos, 5 minutos que seja. Então você precisa ter todas as partes que acontecem no filme. Você precisa começar de um jeito ali que seria a introdução, que você está falando para a pessoa o que vai acontecer. Depois tem um verso onde tem uma movimentação um pouco maior das coisas. Depois um pré-refrão, que é onde você está preparando para alguma coisa que você sabe que vai acontecer, que vai chegar, até que aquele momento de fato chega, que é o refrão da música, e a história vai desenrolando. Você consegue fazer isso com uma sequência de acordes igual eu mostrei, você consegue fazer isso com uma única nota, com um único acorde. Você consegue fazer isso de vários jeitos. Se você tocar tudo igual, vai parecer tudo igual. E vamos combinar uma coisa? Ninguém quer ver um filme que fica o tempo todo igual. Terceiro e último conceito: uma boa respiração ajuda. Confesso para vocês que isso foi o que eu mais relutei para aceitar e ver que realmente dava certo, mas isso faz total diferença. Pensa o seguinte: você tem que ler um texto. Se você pega uma página para você ler e não respira, você não vai ter fôlego, você não vai conseguir falar. Ou seja, se você não tomar ar, não respirar direito, você não consegue dizer o que você tem para dizer. Por que na música seria diferente, já que o som parte de você? Se você não tomar fôlego para tocar uma frase grande, uma escala, a qualquer momento vai chegar uma hora que aquilo vai te sufocar e você vai correr um pouquinho, você vai tocar de repente com menos força, você vai dar uma execução ali que não era ideal, ou seja, o seu corpo não estava preparado para fazer aquele momento. Isso aqui é um conceito mais abrangente, é um conceito quase até que filosófico, mas na prática ele faz muita diferença. Tanto é que quando você pega gravações de grandes pianistas, você até consegue ouvir eles tomando fôlego antes de executar determinadas partes, porque ele está prendendo ali a respiração, ou segurando a respiração, ou simplesmente respirando direito para fazer aquilo no momento certo e com a execução certa. Quando eu finalmente entendi e aceitei essas coisas, pessoal, eu percebi que isso é a cola que une tudo que a gente viu até agora. Une as técnicas, une o repertório, une aquele monte de escala que você sabe. Sabe aquela diferença que você ouve de determinadas pessoas que, putz, isso tá profissional, isso tá amador, mas são as mesmas notas, por que essa pessoa tá fazendo isso assim e eu não? Exatamente por conta desses outros critérios que às vezes você não consegue ver. Tem gente que sabe isso conscientemente, tem gente que faz isso inconsciente, mas não importa. O importante é que consegue fazer e a música ficar bonita. Isso que difere de um ser humano tocando, de um computador, ou simplesmente de alguém que toca, que fica bonito, e de alguém chato tocando. Bora colocar esses conceitos aqui na prática, dá uma olhada nesse outro vídeo que está aparecendo aqui no canal. Valeu, se inscreva e até a próxima.